Olá! A série de programas Educação Continuada traz hoje o segundo programa sobre robótica educacional. No programa passado, Léa Fagundes nos explicou os fundamentos da teoria de Piaget sobre o construtivismo. No programa de hoje, Léa fala sobre o construcionismo e sobre a teoria de Papert. Léa Fagundes é psicóloga e doutora em psicologia e informática e coordena o Laboratório de Estudos Cognitivos do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos à fala de Léa Fagundes. Respondendo à pergunta, o que é construcionismo para Papert? Então, na verdade, Papert foi um matemático da África do Sul que estudou com Piaget durante muito tempo e fez uma apropriação excelente da teoria, como educador matemático e logo em seguida como desenvolvedor de inteligência artificial, entrando direto na era digital. Então, Papert se preocupou muito com o processo de aprendizagem e como a aprendizagem é tratada na escola e como a aprendizagem é tratada pelo ensino formal da escola. E ele se deu conta que, na verdade, a aprendizagem é totalmente desvirtuada no ensino tradicional da escola. Por quê? Porque o ensino se preocupa com a transmissão. E o próprio Piaget dizia, ninguém consegue transmitir conhecimento a outra pessoa, porque a outra pessoa não recebe pelos sentidos toda aquela oferta de conhecimento. A pessoa vai ter, o aprendiz, que pode ser a criança, o adolescente ou nós, sempre vai colocar em funcionamento as suas estruturas e tem que interagir muito para fazer essa assimilação, acomodando e assimilando, adaptar-se ao novo conhecimento. Então, a aprendizagem não pode privilegiar o pensamento abstrato, porque a grande riqueza do desenvolvimento da inteligência é o pensamento concreto. A imagem dos bebês brincando com Lego nos mostra que Lego é um ambiente de brincadeira, enriquece o ambiente, e os bebês podem explorar. Mas vejam bem, que tipo de exploração faz o bebê? Ele tenta, por exemplo, montar as pecinhas, ele simplesmente explora o que os seus sentidos atribuem significação, seus sistemas sensoriais. E os movimentos que ele consegue fazer são limitados. Pode ver na próxima foto que as crianças também exploram o espaço. E essa exploração do espaço é colocando as peças Lego em montagens que vão mostrar as dimensões do espaço. Ela vai ocupar essas dimensões. E isto é apenas uma assimilação sensorimotora. Mas, de acordo com a inteligência se desenvolvendo, o que é o pensamento concreto? É esse pensamento que vocês podem ver na próxima imagem, em que as crianças ficam tentando colocar sentido, seus sistemas de significação, seus esquemas de significação, nas pecinhas e, com o conhecimento que já têm, acomodam ao ambiente e tentam assimilar novas produções. Então, vocês podem ver que as crianças interagem, na próxima imagem, em diferentes idades. Não há necessidade de fazer todas a mesma experiência, a mesma assimilação, porque elas não vão poder assimilar. Vai depender das estruturas de cada uma. E elas têm que ter liberdade para explorar. Pode passar para outra imagem, que vocês podem ver a riqueza de interação quando essas crianças começam a testar experiências. E isso aqui é a operação sobre o concreto. É a riqueza do processo de aprendizagem do pensamento concreto. Eu gosto de chamar atenção, primeiro, não é concreto porque está batendo, porque está tocando, porque está entrando pelos sentidos. É concreto porque você age, pode explorar
pode olhar, comparar, bater, montar, fazer experiências e retirar a informação do concreto através da sua atividade. E essa atividade que vai se estruturando, vamos ver a próxima imagem, essa atividade que vai se estruturando na representação. Mas o Papert fala em construcionismo, justamente em oposição ao instrucionismo, porque aquela abordagem que justifica o ensino como a transmissão de um saber que o aluno não tem, para que o aluno modifique o seu comportamento, gerando novos comportamentos através dos sentidos, através da atividade perceptiva, mas onde quem age, quem é ativo é o professor. O professor ensina e o aluno simplesmente, passivamente, deve reproduzir. Então, essa abordagem não ajuda nem o desenvolvimento da inteligência, nem os mecanismos da aprendizagem, porque esses mecanismos de aprendizagem dependem do processo de desenvolvimento. E nesse desenvolvimento, se a criança está construindo novas estruturas, por toda a interação, por todas as assimilações novas que está fazendo, ela vai podendo melhorar a sua representação. Eu gosto muito de mostrar para vocês algumas provas de Piaget para entender, senão nós ficamos muito na abstração. E a abstração é o entrave da educação. É só um pensamento abstrato que fica no discurso do professor, que fica na dissertação dos especialistas sobre teorias complexas. Isso é um obstáculo enorme à aprendizagem dos alunos. Então, nós temos que recorrer aos próprios experimentos do Piaget. Quando a gente diz que o olho humano, que é uma estrutura maravilhosa, complexa, mas riquíssima, como vocês puderam ver naquelas imagens, esse olho humano, a imagem do objeto se reflete no fundo da retina, até invertida. Aquela imagem é a mesma imagem isomorfa àquela imagem que está refletindo as ondas luminosas no fundo da retina, né? Que é percebida pelo nervo óptico levada à corticalidade do cérebro. Mas essa imagem, na mente da pessoa, não é a reprodução da imagem que está no olho. Por quê? Porque as estruturas cognitivas retiram informação e reorganizam sobre as suas organizações anteriores e criam a sua própria imagem. Então, a imagem mental já é uma construção do sujeito. Então, o Papert sublinha que o instrucionismo privilegia a abstração. O instrucionismo privilegia a passividade do aprendiz. Mas não quer dizer que a gente vai agora abolir o instrucionismo e dizer, não, ele é a causa de todos os males, porque a instrução é necessária, em muitos casos. Mas o que tem que mudar é a concepção de educação e de aprendizagem, que ela é construcionista e não instrucionista, se ela seguir as descobertas e comprovações de Piaget, que a gente só se desenvolve a inteligência e só aprende quando está construindo e reconstruindo os próprios pensamentos, os sistemas de significação. Como é que se dá essa reconstrução dos sistemas de significação? Se dá pela construção de estruturas lógicas, porque é toda uma lógica que vai ajudando a organizar essas informações, essas significações do sistema de significação. Então, existe uma lógica na própria ação do bebê, e essa lógica também vai se estruturando, se enriquecendo, se ampliando em novas operações. Eu gostaria que a gente visse a próxima imagem, que tem esse gráfico, e nesse gráfico está a representação. A representação de princípios do espaço, de propriedades do espaço topológico, e a representação de semelhanças e diferenças entre os atributos que o pensamento dos aprendizes está colocando nos objetos. Você vê, se eu não conheço a cor vermelha,
eu não posso dizer que isso é vermelho. Para dizer isto é vermelho, eu já tenho que ter o significado de cor. Então eu vou repetindo a palavra vermelho e associando, e penso que a aprendizagem é uma associação. E o Papert diz que não, é uma construção, não é associação, porque se eu só associo e repito, eu não retenho. E a retenção se dá quando eu acomodo o significado a um novo significado e assimilo que aquele é um significado diferente. Então, que há cores e que as cores são diferentes. Então, eu gostaria de que vocês pudessem observar, nessa primeira, as meninas estão fazendo uma casa inteligente. O que é casa inteligente? É colocar na casa a condição de se adaptar aos seus moradores e de atender às necessidades. Então, elas assimilam essas propriedades através das construções que fazem com o Lego. Então, nós podemos voltar a outra imagem e de ver a satisfação do menino trabalhando com a menina. Então, muitas vezes pode uma menina interessada em fazer construções de motores, de carros, entrar no grupo dos meninos e ficar muito desconfortável, porque isso não é para mim, eu não tenho condições. Mas o que o Papert diz do construcionismo é justamente essa libertação de saber, eu sempre tenho construções de construir. Só que a minha construção é gradativa e eu posso estar construindo ainda de um nível com poucas possibilidades do nível do meu colega que já construiu mais. Mas porque ele tem mais experiência, porque pensou mais. Agora, uma coisa muito importante no construcionismo do Papert é a gente deixar bem claro que a criança precisa ser atendida como o adulto. Quando a gente estuda Paulo Freire, por exemplo, quais são os princípios que Paulo Freire propõe? Que a gente ajude, apoie a aprendizagem na ocupação diária da pessoa. Porque esse mundo é tão rico e o pensamento concreto vai deixar aquela abstração de estar só nos livros, no caderno escrito, nos símbolos gráficos, sem nada do conhecimento da realidade. Então, a gente tem que estar num ambiente e contextualizar o conhecimento que está aprendendo nesse ambiente. Ora, no caso, quais são as ocupações do adulto? O adulto tem atividade diária de sobrevivência, de subsistência, tem atividade de higiene, de alimentar-se, de conviver. Mas a criança, quais são as ocupações fundamentais da criança? A fundamental ocupação da criança é aprender, é pensar e é brincar. E a escola proporciona isso. Para haver construcionismo, e isso é mais uma questão que a gente pode ver na satisfação desses meninos e da menina, a satisfação quando eles conseguem superar as dificuldades. Então, gostaria nós agora vamos passar à próxima pergunta, qual é o foco do construcionismo? E o foco do construcionismo, baseado no construtivismo de Piaget, quer deixar bem claro que Papert faz uma aplicação do construtivismo da epistemologia genética à pedagogia, uma aplicação à educação. E não a pedagogia como arte de ensinar, mas a pedagogia como arte de ajudar a aprender. E essa ajuda a aprender tem um foco sobre a construção continuada de novas estruturas, que, quando se fala em estruturas, também é uma abstração, né? Então, vamos dizer, sistemas de conhecimentos que se organizam em sistemas e subsistemas e funcionam, têm objetivos comuns e funcionam interagindo as partes do sistema no todo. Então, esses sistemas de significação é todos os significados que a gente vai assimilando durante a interação, vai construindo. Mas como é que eles se organizam, esses sistemas? Em sistemas lógicos, porque a gente vai começando a organizar esse conhecimento, que na mente, às vezes, a gente
está bem confusa, então organiza esse conhecimento em sistemas lógicos, separando diferenças, aproximando semelhanças e fazendo classificações, multiplicações, são operações lógicas que vão ordenando e classificando os conceitos que nós estamos construindo, as nossas ideias e os pensamentos que temos. Então, o foco do construcionismo é ajudar a pensar, mas ajudar a pensar privilegiando um ambiente culturalmente rico em aprendizagem, um ambiente cultural de aprendizagem, onde exista muita novidade, onde exista muita liberdade de explorar e onde exista, sobretudo, um apoio próximo, sistemático ao aprendiz, para que ele consiga pensar e dar-se conta de como está pensando. Então, por que esse apoio não é chegar e dar uma instrução e dizer: bom, faz aqui, ó, que isso aqui vai resolver. Tu queres programar isso aqui? Aqui tem um erro, tu corrige, faz isso. Então, o professor pensa que seria mais econômico e mais rápido para o aluno aprender. E no construcionismo, isso não é o foco. O foco é provocar a comunicação, a expressão e o aprendiz poder dizer como pensa. Ora, nós todos temos um bloqueio terrível. Porque quando nós estamos pensando, nós não queremos que os outros saibam como estamos pensando, porque temos medo de nosso pensamento estar confuso, de nós estarmos pensando de modo errado. Isso por causa da cultura do instrucionismo. Porque o instrucionismo é ensinar a resposta certa e premiar a resposta certa e punir a resposta errada. Porque ou sabe ou não sabe. Se eu te instruir, tu tens que reproduzir. Se reproduz exatamente o que eu te instruí, a resposta é certa. Então eles pensam que é preguiça de não estudar, que é falta de não se concentrar, que por isso a criança não está aprendendo. E não é. É porque o foco está mal. Não é em repetir a instrução. O foco é em reestruturar o pensamento, dar-se conta de como está pensando, expressar esse pensamento e interagir com o outro, socialmente, para que eu saiba como o outro pensa, que é diferente de mim, e fazer essas trocas, que são também pensamento concreto sobre a atividade de trocar, sobre as informações. Essa troca de perspectiva, de ponto de vista, de descoberta. Então, o apoio do professor não é instrução. O foco não está na instrução. Está na tomada de consciência de como estou pensando, na liberdade de não ter medo e de expressar o meu pensamento, de aceitar que eu posso estar pensando diferente, que nem sempre diferente é errado, mas que se eu estou pensando errado, eu posso reconstruir e mudar a minha resposta. Então, isso é para o desenvolvimento da autoestima e da confiança que eu não preciso ser ensinado para aprender. E que a presença do professor é um apoio fundamental, mas é um apoio psicológico, tem que ser um apoio afetivo e um apoio organizacional. E não uma repressão que representa a dependência. Porque o foco no instrucionismo é a dependência do ensino. Tem que ser ensinado para aprender. Presta atenção que eu vou te ensinar. Faz as tarefas que eu mandei, porque tu vais aprender. E é justamente libertar, dizer, eu não sei hoje, mas eu posso saber mais se eu der mais tempo, se eu explorar mais, se eu interagir com meus colegas, se eu fizer experiências. Então, se o professor vai dar este apoio, o foco é superar os obstáculos da aprendizagem e vencer dificuldades. Próxima pergunta. A diferença entre o construcionismo e o instrucionismo. Então, quando o professor quer controlar tudo e vai planejar o que o aluno precisa aprender, porque ele sabe o que o aluno precisa aprender. Tudo bem que o professor sabe o que o aluno precisa aprender. O que ele não sabe é como é que estão as estruturas operatórias, como é que estão os níveis de desenvolvimento dessa capacidade de pensar, quais são as operações mentais que o aluno consegue fazer para organizar logicamente
as significações que ele retira, que ele assimila nessa interação. Então, o professor não sabe isso, não pode saber, porque cada aluno é um sujeito sociohistórico que tem a sua trajetória. Então, o que o professor pode é apoiar as trocas e proporcionar um ambiente rico de experiências e oferecer o apoio sistemático para que esse aluno possa retomar rumos, dar-se conta de que está pensando equivocado, que sua resposta é um erro, mas ajudando o aluno a tomar consciência disso. Vamos ver, então, o que são as estruturas de conhecimento. No construcionismo de Papert, as estruturas do conhecimento, elas são correspondentes às estruturas do desenvolvimento que constrói esse conhecimento. Então, são estruturas que, através de sistemas lógicos de operar, de estabelecer relações em pensamento, de transformar os objetos e dar-se conta do que transformou, do que foi transformado e o que não foi transformado. E, sobretudo, da composição, da reversibilidade, de saber, se eu agir assim, eu posso desmanchar pela operação inversa. Então, isso aqui é uma construção interativa. Então, o construcionismo é a aplicação de princípios e o acrescentamento de uma análise do instrucionismo, dos resultados do instrucionismo e dos equívocos do instrucionismo para entender como um aluno se desenvolve, como esse aluno pensa. Vamos ver a próxima pergunta. É por que a ênfase nas aprendizagens individuais? Ora, se quem constrói é o sujeito, e o sujeito só constrói conhecimento quando ele está em atividade, é claro que a aprendizagem de cada sujeito é individual. A aprendizagem é individual, mas o processo de aprender não. O processo de aprender tem que ser interativo, quer dizer, tem que estar sempre lidando com os fenômenos, no mundo concreto, no mundo físico, mas tem que estar sempre interagindo com os outros pensadores, com outras pessoas que estão pensando e aprendendo no mundo social. Então, porque a ênfase nas aprendizagens individuais é porque não se pode fazer ensino que apoie a aprendizagem de massa, porque isso é instrucionismo. Para todos, ao mesmo tempo, ensinar as mesmas coisas e esperar as mesmas respostas. Não é possível porque, se é construcionismo, tem que atender às necessidades, à história, o processo individual. Mas isso eu digo para vocês que é complexo e que a gente tem muita coisa que estudar para poder fazer uma boa educação construcionista, porque a gente crê muito, a gente está condicionado por essa estrutura da escola. Uma estrutura hierárquica, uma estrutura em que o aluno ele é apagado, ele tem que se submeter, ele tem que obedecer, ele não pode ter iniciativa, ele não é despertado a sua curiosidade é refreada. Então, o construcionismo tem que ver individualmente quanto de criatividade, quanto de operação ele fez naquela experiência, como estavam as suas operações mentais antes e como estão depois da experiência. E isso para cada aluno. Ora, é muito difícil ter uma turma de 40 alunos e fazer esse atendimento individualizado para todos. Mas se o ambiente for rico, e por isso a gente coloca o sistema Lego, porque esse sistema foi feito por quem entende do que a criança, como a criança brinca, que para a criança é importante brincar. E que brincando, ela pode pensar. E pensando, ela vai aprender. Então, é justamente, vamos passar para outra, o que Papert considera essencial para a aprendizagem. É uma mudança de paradigma. É uma mudança, uma inovação na situação da escola. Vejam bem, a escola fragmenta o tempo. Então, o professor chega e diz assim,
abra o livro no capítulo 18 e resolvam 10 problemas. O aluno tem que silenciosamente abrir o livro, começar a solucionar, bate a campainha, feche o livro, terminou a aula. Ora, uma fragmentação de tempo, como está estruturada a escola, ninguém poderia, nem um cientista, nem um cirurgião, nem um trabalhador, poderia produzir com tal fragmentação. Porque são 50 minutos ou 100 minutos e em seguida começa outra atividade, diferente, descontextualizada, sem relação alguma. Nossa convidada, a professora Léa Fagundes, falou nesse programa sobre construcionismo e a teoria de Papert. No próximo programa, Léa destaca a importância da robótica educacional. O programa Educação Continuada fica por aqui. Até o próximo.